Por que a redução ela é muito crítica, Ítalo? Pelo seguinte, esse tributo aqui, como que acontece? Toda vez que a gente tem que pagar um tributo, existem formas de lançamento, formas de se arrecadar. Então, você tem um carro, você paga IPVA. Quem que gera a conta do IPVA para você? É o órgão que está te cobrando. Então, é um lançamento de ofício por aquele órgão, tá? Quando você faz esse tributo aqui, a forma de arrecadação é por uma homologação. Então, eu, Carla, contribuinte obrigatória desse tributo, né? Vamos imaginar nesse cenário de ser uma contratante de uma empreita parcial, por exemplo. Então, eu, Carla, pessoa física, tenho que entrar nos sistemas da Receita Federal e preencher as informações que vão gerar essa conta. Essa conta que eu trouxe para você aqui na minha calculadora, na verdade, é a conta real que o próprio sistema da Receita vai trazer para você. Então, ela é um simulador realmente, tá? Uhum. Aí, a dinâmica vai ser a seguinte. Quando você presta as informações nos sistemas do governo, para você gerar aquela conta para pagar e pagar, você pode estar pagando o valor errado. E aí a gente tem a normativa da Receita Federal que determina quais são os critérios. E nessa normativa, lá no artigo 4º, que na verdade é a IN 2021, para quem quiser pesquisar, no artigo 4º ela fala o seguinte, que o contribuinte, o responsável por regularizar a obra, que prestar informações indevidas nos sistemas, né, da Receita, ele vai responder de forma civil e criminal. Civil, por quê? Você teve ali, de repente, uma responsabilidade civil de gerar... Você gerou um valor menor, você vai ter que pagar uma diferença, né? Tem outras situações que podem acontecer. E criminal, porque se você prestou uma informação indevida no sistema da Receita e gerou um valor menor a pagar indevidamente, é fraude fiscal. Por isso que você responde de forma criminal. Porque fraudar o governo é um crime passível de detenção, inclusive. E eu deixo isso bem claro por quê? Porque esse tributo, ele tem um cuidado, né? Ele não é simples. Quando você domina o assunto, todo o seu raciocínio está ok, está perfeito. Só que quando você tem total conhecimento de que aquilo que você presta de informação para o governo, ele pode te atribuir uma responsabilidade civil e criminal, justamente porque não é o governo falando para você quanto que você vai pagar. É você falando para o governo quanto que você deve. E aí você paga. Se você paga errado, você tem essa responsabilidade civil e criminal. Porque esse é um tributo que a forma de arrecadação dele é por um ato de homologação. Então, é você, contribuinte, declarando as informações para o governo. E aí, não, legal. E nessa parte, por exemplo, supondo que, né, eu não fiz o pagamento correto, e eventualmente eu não vou nem conseguir fazer essa economia. Isso tende a aumentar também com multa, juros ou algo nesse sentido ou não? Como que funciona? Ou também depende da situação? Assim, ó, se você, por exemplo, fez a regularização, se você seguiu, de repente, um passo a passo dentro dos sistemas da Receita, você vai ter um valor. No momento que você tem aquele valor, você paga aquele valor. Você pagou, você vai pegar um documento que é a CND de obra, que é a certidão daquela obra. Aquela certidão, ela tem uma validade jurídica e ela tem um porquê que ela é emitida. Então, ela comprova que a tua obra está regular na Receita Federal, só que o objetivo dela é fazer a averbação da construção na matrícula do imóvel. Então, olha que interessante. Eu, Carla, construí a minha casa, né? Eu tenho um lote, eu tenho um terreno. Para que essa minha casa ela seja 100% regular, eu tenho que passar por 3 etapas. Primeira etapa, junto ao município, onde eu vou pegar um habite, tá certo? Sim. E aí, nesse momento, o município pode cobrar o ISS-QN, que é aquele primeiro imposto que a gente comentou. Aí você pegou o habite. Segunda etapa é você fazer a etapa da Receita Federal, onde você vai pegar a CND. Então, você tem o habite mais a CND, que é a certidão de obra. Esses 2 documentos, eles são obrigatórios para você fazer a averbação da construção na matrícula do imóvel. Então, lá na matrícula do imóvel, que é quem tem a propriedade, que é onde tem todos os dados daquele imóvel, você tem somente um lote. Quando você faz uma casa, você tem que averbar essa construção naquele lote, que é uma benfeitoria sobre aquele lote. Então, para que esse lote se torne um terreno mais construção, que é o que comprova 100% essa regularização desse imóvel, você tem que ter esses 2 documentos, a CND e o habite, tá? Só que, voltando à sua pergunta, onde você fala o seguinte, Carla, fiz o pagamento, posso ter depois, vi que era um valor errado, o que pode acontecer? Na própria CND de obra, tem um parágrafo que a Receita Federal fala exatamente isso, que a Receita Federal, ela se reserva no direito de vir a cobrar qualquer valor futuro dessa aferição. Aí você pode perguntar, mas eu já fiz a aferição, já regularizei a obra, já paguei, inclusive a CND.
Por que ela pode fazer uma auditoria e me cobrar um valor futuro, com juros e multa, além da questão da penalidade, né, criminal? Porque esse é um tributo que a forma de lançamento é por um ato de homologação. Se aquilo que eu declaro nos sistemas da Receita estiver incorreto, a Receita Federal, no momento que você emite a CND, ela tem mais 5 anos para fazer uma auditoria. Se numa auditoria ela identifica que tem alguma coisa errada, alguma informação prestada de forma indevida, ela vai recalcular aquele valor, vai cobrar a diferença com juros e multa, além da questão criminal. Então, por isso que eu falo, esse tributo, ele é caro, ele é chato, né? E ele é muito delicado, porque tem toda uma questão que envolve uma segurança jurídica, de você fazer isso da forma correta. Então, quando você não faz o pagamento da forma correta... né? Ou nem faz, né? Ou nem faz, o que é pior também, você tem esse problema, né? De você ter um problema... Pega assim, todo o retroativo. Né? E aí, Ítalo, a verdade é a seguinte, né? Eu acho que é unânime, ninguém quer ter problema com a Receita Federal. Né? Ninguém tira a paz da pessoa. Sim. Ou a pessoa, ela foi lá, ela economizou uma vida toda, ela se esforçou, trabalhou para ter o sonho dela, para ter aquele patrimônio que é a casa dela. Ela não quer ter problema com ninguém. Ela quer viver em paz, né? E aí a pessoa depois descobre que ela tem essa conta para pagar, ou que foi feito da forma errada, e ela pode ter um problema com a Receita ainda, é muito ruim. Então, por isso que eu tenho um propósito muito forte de gerar conhecimento. Por isso, na hora que você me convidou para fazer o podcast, eu falei assim, bora, porque quanto mais as pessoas souberem desse tributo, melhor porque você primeiro, aqui, o VOB Podcast, por exemplo, você tá trazendo para as pessoas a oportunidade delas, inclusive, saber quem que ela vai escolher para lidar com a obra dela. Sim. Porque somente um profissional capacitado, que está atualizado, que sabe de todo o cenário de uma construção, vai conseguir trazer isso para a pessoa, né? Então, não tem como, a gente não pode fugir. O conhecimento é o que é a nossa maior ferramenta de transformação do nosso negócio ou para impactar a vida do cliente, seja ruim, de forma negativa ou positiva, né? Total. E aí, vamos tentar entender agora na prática, assim, como que, imagina que eu só tenho uma construtora, como que eu posso me proteger, além de buscar conhecimento, né? Desde a etapa ali, por exemplo, que você comentou, da parte contratual. Porque pelo que eu entendi, né, dando um passo para trás do que você tinha falado ali, até a forma como o próprio contrato de prestação de serviço é redigida, ela pode basicamente atrapalhar tudo ali, né? Uhum. Mesmo você tendo boa vontade, tá ciente, comunica para o cliente e tudo mais, mas se o contrato não for bem estruturado, já era. Já né? era. É exatamente isso. Olhando para a construtora, na verdade é uma visão, né, tanto para a construtora quanto para o contratante, né, para o cliente final. Mas o contrato, ele é um documento que a pessoa tem que investir naquilo. Ela tem que realmente ter um advogado por trás que fez uma redação muito bacana. Porque, como eu disse, existem várias nomenclaturas de contrato. Então, por exemplo, pode ser que na sua consultora você utilize um contrato de empreita parcial. A nomenclatura é empreita parcial. Mas pode ser que, a hora que a gente olha, é uma empreita total. É essa empreita parcial, né? Exato. Aí pode ser que aquela empreita, ela pode ser só de mão de obra, que é de lavor, né? Ou de material incluso também, que é uma empreita mista, onde a consultora vai colocar material e mão de obra. Então, assim, são várias nomenclaturas. De repente, eu estou falando para você algo que é misto e a pessoa está visualizando algo que para ela é global, sendo que um contrato de empreita global, por exemplo, ou a empreita global é um termo que surgiu da lei de licitações, né? Sim. Mais voltado para obras públicas. Só que se popularizou e as pessoas Muita gente usa, né? como empreita global. A empreita global, ela pode ser uma empreita parcial ou total. Então, assim, ter clareza no que está no coração do contrato, no objeto, não importa qual que é a nomenclatura. E aí eu sempre brinco, né? Por exemplo, eu vou contratar uma consultora para fazer uma empreita parcial. Então, a empreita parcial está claro no objeto do contrato. A Ítalo Construções vai executar a parte cinza até X, entregar na parte de reboco, de acabamento. Para acabamento de uma casa de X metros quadrados, e biriri, bororó, né? E aí, nisso,
você acha que você está tudo bem. Só que, de repente, você não colocou, por exemplo, um detalhe daquilo que você não entra, daquilo que não está no seu escopo. Nossa, Carla, mas no meu contrato tá claro o que eu estou fazendo. Não, mas no contrato tem que estar claro, assim, a nível para você enxergar. Não tem problema ser É, prolixo, né? Ali também. exato. Não pode. Você tem que ser. O contrato te permite você ser realmente prolixo. E aí você fala assim, não, olha, a minha entrega, meu objetivo é fazer uma casa para você, te entregar a parte cinza, né? Ponto de reboco, ponto para acabamento, e não está incluso X, Y, Z de serviços, né? Então, isso dá um resguardo para a pessoa. Só que não só isso, né? Se ela tem um contrato de empreita parcial, como que tá a mão de obra? Tá faturando direto para o cliente? Tá vindo direto para ela? Então, assim, entender de verdade. Sim. A construtora, a empresa, a pessoa que presta serviço, se ela não tiver uma assessoria na parte de contratos, ela tá totalmente, assim, à mercê de sofrer um problema. Tá correndo risco e nem sabe, né? Exatamente. E eu diria que 80%, infelizmente, das construtoras e negócios estão nesse nível. E tem outro ponto que é interessante também, né? Que eu ia falar da exceção na questão dos contratos, acabei não mencionando. Que é o seguinte, às vezes eu, Carla, contratante, contrato a Ítalo Construções. Só que a Ítalo Construções, na verdade, ela tem um CNPJ, mas eu pago para o Ítalo, pessoa física, tudo é feito pelo Ítalo. Tipo, a consultora só fez um contrato. Aí eu acho que eu tô... Nossa, tenho um contrato, né, gente? Tá tudo certo para mim. Não tá. Porque daí pode ter um problema por o contratante também. Então, identificar... tudo bem que quem vai construir, Ítalo, a gente tem que sempre partir do princípio de que a gente está lidando com parceiros, né? Então, eu vou fazer a minha casa, eu não estou contratando uma construtora, estou contratando um parceiro. Então, nós estamos em sintonia. Tudo bem que dinheiro é moeda de troca, é fato. Você me entrega a minha casa, eu te pago por isso, né? Não tem para onde fugir. Só que é um trabalho em parceria. Numa parceria, eu parto do princípio que eu estou contratando pessoas idôneas, onde vai estar tudo amarrado. Só que início de contrato é início de namoro, né? Aí você começa a obra, começa a aparecer dor de cabeça. Eu, cliente, começo a ficar extremamente incomodada, irritada, a ponto de repente, ter que fazer um distrato, né? Ter que encerrar aquele contrato. Ter que rescindir o contrato, que é pior ainda, né? E aí, para isso, a pessoa que está contratando, ela tem que dominar isso. É importante que ela saiba. Só que eu acho que o profissional que está disposto a ofertar esse tipo de serviço, ele tem que agir com muita ética e coerência. Por quê? Porque eu, Carla, cliente final, vou ser a sua maior vendedora. Vou falar assim, cara, eu contratei a consultora do Ítalo, tudo que ele me falou estava marcado certinho, ele foi ponta firme, ele cumpriu. Se a obra atrasava, ele me avisava. Se surgia algum custo, algum gasto que não estava no orçamento, a gente conversava. Então, assim, nenhuma obra sai perfeitamente, né? Sempre tem alguns problemas. É obra, né? Não é à toa que tem o nome de obra. Sim. Mas o fato é a transparência que o prestador de serviço está com aquele cliente, né? Então, por exemplo, o cliente, toda pessoa que vai me contratar para fazer, porque o meu escritório ele é focado para regularizar obras na Receita Federal. Então, toda pessoa que vai me contratar, eu tenho total conhecimento da parte de prefeitura, da parte de receita, da parte de cartório, da parte, inclusive, de imposto de renda, se é uma casa para venda ou não. Eu tenho total conhecimento, mas eu foco no tributo de INSS de obras porque ele é muito mais delicado. Ele é mais caro e a forma de se reduzir tem que ter muito mais cautela. Só que o cliente, quando me contrata, eu não vou entregar para ele só a regularização ou a redução. Eu vou dar todo um cenário, eu vou prestar uma consultoria, muitas vezes, para aquela pessoa. Só que ela me contrata ciente que tudo aquilo que eu estou fazendo, eu tenho total segurança jurídica, que não vai surgir problema para ela. E se tiver uma auditoria da Receita Federal, eu, Carla, me comprometo, né? Por quê? Porque o que eu estou fazendo está muito claro para mim, né? Está muito... é óbvio. Então, por mais que é uma coisa que é chata, que é um tributo e tudo mais, todos os clientes que eu tenho saem felizes, porque eu gero uma economia significativa e com segurança jurídica para eles. Mas falando de um profissional, por exemplo, que faz um orçamento, se ele não tiver domínio e fizer um orçamento assertivo, putz, vai ficar chato. Porque o pior cenário é aquele cliente que fala, nossa, mas o Ítalo não me falou. Você acha que eu, quando for de repente, alguém me pedir referência, Carla, quem fez sua casa? Ah, foi o Ítalo, mas ó, ele não trabalhou muito bem aqui.
Por mais que você tenha um perfil bacana, um site, tenha depoimentos, se aquele meu vizinho escutou de mim que você não foi legal com ele, talvez eu vou falar assim, não, deixa eu conversar com ele para eu sentir. De repente foi algum problema pontual com a Carla, né? Mas se é uma pessoa que ela se influencia rápido, ela fala, não vou nem contar o Ítalo, não vou nem falar com ele. Não, total. E 80% dos novos clientes no nosso mercado vem via indicação, né? Da maioria dos negócios. Então, se você... Qualquer deslize aí é um deslize para a pessoa não te indicar.